Oi gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, estou pronta pra ir correr, caminhar. A minha faculdade, a USP, ela segue em greve, então eu estou sem aula. Recebi um e-mail da faculdade relembrando a data para inscrição de iniciação científica, e eu percebi que eu estava totalmente atrasada. Aí eu fui correndo, mandei e-mail para 3 professoras diferentes e eu tô tentando marcar uma reunião com elas para poder pesquisar uma obra clássica. Vai ser bem novo, mas eu acredito que a perspectiva que eu quero pesquisar é muito interessante. Vou ver se nesses dias eu vou conseguir marcar essa reunião, porque vai ser tipo uma corrida contra o tempo para conseguir montar o projeto. Também uma outra corrida contra o tempo é que eu quero participar de um concurso de escrita livre que tá tendo na faculdade, e eu tenho um conto em mente. O tema do concurso, da competição, sei lá, é paz, e eu acho que vai ser muito interessante escrever um conto de alguma forma, assim, tópico sobre paz. São questões bem acadêmicas mesmo, da faculdade, mas O Amor é um Pássaro Vermelho, não sei se eu comentei aqui, gostei muito, muito mesmo, mas tem alguns pontos que eu não gostei deste livro, que eu acho que é mais uma questão de repetição, ficou um pouco repetitivo ali no meio. No final teve um plot bem interessante, eu achei bem legal, bem engraçado até. Então é um livro bom, sabe? E dá pra você aprender muito sobre cultura japonesa lendo ele. Eu comecei A Bolsa Amarela, eu estou gostando muito, gente. Ele é tão rico, tem frases tão infantis, assim, porque o livro é escrito numa perspectiva de uma criança. Então, é claro que as falas, os pensamentos são infantis, são meio lúdicos, mas tudo tem um fundo tão sensível e tal. Então, dá pra refletir bastante, e eu acho muito interessante a personificação dos objetos ao longo de toda a história e a personalidade de cada objeto. Eu acho isso super legal também. E basicamente é isso. Hoje é segunda. Eu não tô me sentindo nos melhores dias, confesso, mas eu estou tentando.
Oi, gente, hoje é quarta-feira e eu passei o dia todo focando em algumas coisas da iniciação científica. Eu comentei com vocês que eu tinha uma reunião com a minha possível orientadora, que agora, depois da reunião que eu fiz com ela, definitivamente ela vai ser minha orientadora. Eu levei um tema pra ela já, um recorte que eu tinha em mente, eu comentei acho que com vocês. Eu não acho que seja adequado eu expor o tema e nem nada do tipo, mas o que eu posso dizer é que eu levei um tema e coisas que eu gosto, né, que eu gostaria de pesquisar, e ela me ajudou a repensar esse tema e o recorte, e ficou muito mais interessante, tipo, a ideia já era legal, mas ela, pela bagagem e experiência literária mesmo, então hoje eu fiquei puxando muita bibliografia, né, pra trabalhar esse tema. Defini também um tema, né, e comecei o projeto de pesquisa, o documento em si, que tem que seguir algumas regrinhas ali da BNT, algumas coisas que tem que constar como resumo, introdução, palavra-chave, metodologia, coisas do tipo. Eu tenho poucos dias pra poder entregar isso, eu vou precisar ir na biblioteca também, e depois eu vou voltar e continuar fazendo esse documento pra amanhã mandar pra minha professora pra ver se pra ela fazer as correções, né? Pra ver se ela também aprova os artigos e os livros que eu acho que vão ser úteis e relevantes nessa pesquisa. Ela já me mandou alguns, e que são muito bons também. E é isso. Lembrando que é um projeto de pesquisa, a banca precisa aprovar pra realmente virar uma pesquisa. Também ontem consegui trabalhar bastante no conto que eu estou escrevendo. Hoje também quero escrever, então eu vou chegar e trabalhar um pouco no documento do projeto, mas eu também vou escrever a segunda parte do conto. Ontem já deu pra escrever bastante, e hoje de manhã quando eu acordei eu tive várias ideias que eu anotei no celular pra depois escrever mesmo, e acrescentando também, né, então, a introdução, eu já mexi nela várias vezes, porque você vai tendo ideias. Eu sou assim, eu vou estar lá quieto, mas daqui a pouco eu tenho uma ideia, aí eu volto lá pro começo, mexo no começo e volto da onde eu tava. Finalizei esse livro, mais uma leitura infanto-juvenil concluída, da Bolsa Amarela. Assim, agregou bastante pro meu repertório, até pra estar escrevendo esse conto agora, eu sinto que eu tô usando muita coisa daqui, de estilo mesmo. De alguma forma, qualquer adulto que lê, principalmente mulher, vai se identificar com a personagem principal. Eu me identifiquei totalmente com ela ali. Eu vi muito da minha infância aqui, entendeu? Bom, é isso, basicamente, a vida do universitário de federal. Torre de Babel. Babel. Babel, falei Babel. Hoje é quinta-feira já, e eu queria mostrar pra vocês os livros que eu peguei ontem na biblioteca. Eu estou cheia de leituras, mas por que não pegar mais livros, né? Eu vou mostrar um, gente, que é bem infantil mesmo, mas ele é todo em inglês, e eu tô muito afim de começar a ler livros totalmente em inglês, treinar a leitura de inglês, que preciso melhorar urgentemente. Esse aqui eu encontrei sem querer. Minha irmã disse que essa moça é bem famosa. Ela é uma atriz da Globo, se não me engano. Eu achei super interessante a história, só li a parte de trás também, não fiquei folheando muito. É uma literatura contemporânea e fala sobre a superação de um término, de um relacionamento, o início de um novo amor, né? E a superação do antigo. Achei essa coisa belíssima.
Mas aqui a gente tem Shakespeare. E olha que belezura. E desse a gente vai ter Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Príncipe da Dinamarca e Otelo, o Moro de Veneza, que Otelo é o que eu queria ler, que eu tava procurando, mas não tinha individual. É bom que eu já aproveito e leio os outros também, Romeu e Julieta, enfim. Tinha mostrado pra vocês aqueles outros livros que eu queria ler no mês de maio. Hoje é dia 28, já faltam 2 dias pra acabar o mês, e eu acho que a pior coisa que a gente faz é querer delimitar exatamente quais livros a gente vai querer ler naquele mês. Por quê? Vai passando os dias, você termina um e às vezes não dá vontade necessariamente de você ler aquele que você tinha falado. Às vezes você, igual eu, acabei encontrando outros livros no meio do mês e tô muito mais afim de ler eles agora. Então, eu acho que uma coisa que eu vou parar um pouco é de colocar títulos. É claro que a gente tem alguns livros que a gente tá com vontade de ler, mas respeitar também a minha vontade de... Agora eu tô muito mais interessada em ler estes aqui da biblioteca que eu peguei, esses contos da Lígia Fagundes, do que ler, olhar os lírios do campo que eu tinha separado e alguns outros que eu tinha separado. E respeitar mesmo, gente, porque não são leituras obrigatórias. Esses livros são totalmente do meu interesse pessoal. Não tem nada a ver com a faculdade. Esse aqui do Shakespeare tem a ver com a faculdade. Então ele realmente eu peguei pro estudo. Mas o restante não é uma leitura obrigatória. Passei a manhã toda fazendo o documento do projeto. Eu terminei. Foi muito chato fazer as referências e as referências bibliográficas, mas eu terminei. Eu tava terminando de fazer o meu currículo Lattes. Terminei. E agora eu vou enviar tudo pra professora, pra ela olhar e ver o que precisa mudar. Fazer as mudanças. Encontrei uns artigos tão legais, gente, pro tema. Tipo, de urgente que eu tinha pra fazer era isso. E o resto do dia eu vou ficar escrevendo conto, né? Eu tô com muita cólica. Esse mês eu acho que vai ser bem intenso. E é isso. Obrigada.